Bíblia já fala sobre isso, sobre Já ter direitos. Fala sobre isso, No sim. Antigo Testamento falava sobre isso, No pastor Antigo Mauro? Testamento fala, vamos precisamente no livro de Levítico, né? Ele fala que todos têm que ser iguais perante a lei, né? Lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 15, diz assim, ó, não cometam injustiça nem julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem seu próximo com justiça. O que você está querendo dizer aqui, ó? Tem que tratar todo mundo por igual. Todo mundo por igual. Se tem a lei que tem que ser cumprida, tem que ser todo mundo por iguais. E lembrando que o livro de Levítico era o livro das leis. Era o livro das leis. Onde o Senhor tinha estabelecido ali para Moisés, estabelecer a lei sobre o povo. Então o que o Senhor falou ali? O Senhor próprio, né, ele ditou as leis naquela época. O que ele falou? Então tanto o rico como o pobre tem que ser a mesma coisa. Não pode diferenciar, né, pastor Mauro? Porque, e olha só, a gente tá falando isso aqui do Velho Testamento, do Antigo Testamento, né, pastor Mauro? Milhões de anos atrás aí. Imagina, às vezes as pessoas falam assim, mas o nosso Deus, ele não era favorável a essas coisas. Era assim, Deus sempre foi justo, ele foi leal, foi justo. Agora, os homens que usam de malícia, né, pastor Mauro? Os homens que usam até contra a lei para fazer maldade para o povo. No Novo Testamento também, a Bíblia também fala sobre isso. Lá em Tiago, pastor Mauro, capítulo 2, no versículo 3 e 4, diz assim, ó: se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido de roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica em pé ali, ou sente-se aqui no chão, junto ao estado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação? Fazendo julgamento com critérios errados? Então, aí, Tiago, né? já está falando aqui. Por exemplo, muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo bem para as pessoas, mas não, estamos fazendo o mal. Então, quer dizer, a Escritura, ela não nos dá essa atenção. Nós temos que tratar todos iguais, porque antes da lei, já tinha aqui nas Escrituras isso aqui. Às vezes a pessoa pode falar assim, mas é só uma lei que foi dada para Moisés, né? Mas a gente vê que lá no Novo Testamento, lá em Tiago, né? A gente vê que Tiago já estava falando sobre isso. Isso. Já. E a gente vê também que o próprio apóstolo Paulo falou isso, né, Mongo? A gente fala muito que sobre o apóstolo Paulo. Lá no livro de Corinto ele já falava isso, né? Existia muito esse tipo de coisas ali. Não havia igualdade entre todos perante a lei, né, naquela época ali. Né? O que acontecia? Os ricos eram mais favorecidos. Tanto a gente vê que dentro da própria igreja de Corinto tinha essas discriminações lá dentro. Eles faziam facções, faziam turminhas entre eles, os ricos ficavam de um lado, os pobres do outro. Até que a gente vê até na palavra da Santa Ceia, o que acontece ali, né? O próprio apóstolo Paulo falou que não podia ter discriminação entre eles. Não tinha como. Só porque o rico trouxe uma comida boa, comeria entre os ricos lá. O pobrezinho comeria ali, sei lá, um prato com farinha. Não. Chegava lá, ficava bebão, chapado, comia até umas horas, deixava os pobres lá sem nada. Os pobres passando fome.